Glória a Jesus. Fiquem à vontade, sentem-se. Vou chamar o Kleber a vir aqui à frente. Nosso irmão Kleber hoje estará ministrando. Glória a Jesus. Que alegria, irmãos. Que alegria estarmos juntos. Que alegria, que sujeira santa que fizemos hoje. Glória a Jesus. Eu quero convidar você a estender suas mãos aqui à frente para nós orarmos pelo Kleber. Senhor, nós te agradecemos por toda a sua manifestação, toda a revelação que tem nos alcançado, tudo aquilo que tem vencido os nossos corações. Pai, como todo domingo nós nos rendemos a Ti, pedimos que o Senhor use hoje, mais uma vez, a vida do Kleber, para comunicar a sua vontade, os seus desejos sobre nós. Pai, assim oramos e abençoamos ele, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, família Mosaico, amigos queridos, irmãos queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja com todos nessa noite. Você está feliz, irmão? Amém? Que festa linda, que momento especial estarmos juntos para adorar o nome do Senhor nesse Natal. É muito bom estarmos em família. Gente, eu tenho a missão de compartilhar com vocês nessa noite uma breve reflexão da Palavra de Deus. Então, abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 2. Nós vamos ler, meditar. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, no capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Esse é o quarto sermão da série sobre o Advento, como o pastor Dudu muito bem mencionou aqui. E hoje eu quero falar sobre o Natal, o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Natal é a data mais importante do cristianismo, do calendário cristão. Sem o Natal, sem a encarnação, não haveria salvação. A salvação só é possível porque Deus entrou na história, porque Deus encarnou. A salvação só é possível porque Deus se tornou um ser humano de carne e osso, compactuando e compartilhando das nossas dores, das nossas fragilidades, se tornando um de nós. E nesse texto que nós vamos meditar nessa noite, Jesus já é um menino nascido com alguns meses de vida, muito possivelmente, porém um menino pobre, pequeno, dependente, humilde, e esse é um dos pontos mais importantes deste ato chamado encarnação. A humildade do Senhor. O Rei de todo o universo, ele optou pela humildade como forma de vida, como a única forma de se viver, a única forma de vida. Ele não escolheu nascer nos grandes palácios, ele não escolheu nascer em meio a uma família abastada, ele não escolheu a riqueza, ele escolheu a humildade. E eu gosto de uma frase que é mais ou menos assim: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, somente Deus quis ser um menino. E é nesse cenário de humildade que o evangelista Mateus nos conduz a uma cena surpreendente, onde homens vindo do Oriente, vindo de muito longe, talvez aqui de certa forma já prefigurando a universalidade do Evangelho, estes homens se prostram, esses homens estrangeiros, esses homens gentios, e eles adoram ao Senhor. Eles enxergam em Jesus a realeza, eles enxergam em Jesus a majestade, mesmo ele envolto em um contexto de completa pobreza e humildade. A resposta a essa revelação, a essa compreensão que eles tiveram, é uma adoração genuína, é uma adoração intensa. E este ato que esses homens tiveram aqui nos ensina algumas lições que eu quero partilhar com vocês nessa noite. Vamos ao texto, Mateus capítulo 2, versículo 1, diz assim:
Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias de Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ver isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhe perguntou onde o Cristo deveria nascer. E eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Depois de ouvirem o rei, os magos, verso 9, os magos partiram e eis que a estrela que viram no Oriente ia diante deles, até que chegando parou sobre onde o menino estava, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. O tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje é: o que oferecer ao rei? O que oferecer ao rei? Eu gostaria de pensar com você nessa noite sobre como Deus, ao revelar Jesus ao mundo, de certa forma também revela os corações dos homens. Neste texto, nós encontramos 3 atitudes diferentes diante do nascimento do rei. De certa forma, essas atitudes perduram até os dias de hoje na forma com que as pessoas lidam com a realidade da existência do Cristo. Aqui neste texto, nós temos a resistência daqueles que temem em perder o poder. Nós temos também a indiferença dos religiosos e nós temos a adoração daqueles que reconhecem Jesus como legítimo rei. Resistência, indiferença ou adoração. Por isso que o tema é: o que oferecer ao rei? Irmãos, esse texto que nós lemos, ele é muito conhecido. Certamente você já viu por aí essa passagem sendo encenada em algum teatro ou até mesmo em algum filme sobre a vida de Jesus. Talvez você viu essa passagem aqui em algum vitral, em algum quadro, ou até mesmo em algum calendário que falasse sobre o Natal. Fato é que essa é uma passagem muito conhecida. E existe nessa passagem aqui algumas lendas, alguns acréscimos nessa história que eu gostaria de começar essa pregação, talvez desconstruindo aí alguns mitos em torno dessa história. Bom, no imaginário coletivo religioso, se perpetuou a ideia de que esses homens aqui, por conta da tradição, eram 3 reis magos. Inclusive, esses 3 reis magos, segundo a tradição, ganham nomes: Baltazar, Melquior e Gaspar. Mas o importante é a gente salientar que isso é somente por conta da tradição, não é a Bíblia que fala sobre isso. A Bíblia não diz o nome deles, a Bíblia não fala que eles eram reis e a Bíblia também não fala que eles eram 3. Eles não eram reis porque eles não foram recebidos como reis. E também a Bíblia não fala, Mateus, o evangelista, não comenta que eles eram reis. E a ideia de serem 3 se perpetuou por conta de que eles oferecem 3 presentes ao Senhor Jesus. Então, se associou essa ideia que eles eram 3 pessoas. Mas uma gama aí de comentaristas do Novo Testamento acredita que aqui se tratava, na verdade, de uma comitiva de pessoas que vieram do Oriente. O que o texto nos mostra prontamente é que esses homens aqui, eles eram magos. E aí a gente talvez precisa olhar para o contexto para entender bem o que significa mago, né? Porque dentro da nossa realidade pós-moderna, se a gente pensa no mago, a gente associa a ideia de, sei lá, alguém que mexe com magia, mexe com ocultismo. Ou se você é um pouquinho mais nerd, como muitos de nós aqui são,
talvez você associe a ideia do mago ao estereótipo do Gandalf, né, do Senhor dos Anéis, né, o mestre dos magos da Caverna do Dragão. Mas o que a gente precisa ter em mente, irmãos, é que esses homens aqui, eles eram magos, e esse conceito de magos aqui não se encaixa dentro dos estereótipos modernos. Na verdade, a tradução mais adequada aqui seria astrólogos. Eles eram pessoas que estudavam os astros, eles eram uma classe de estudiosos que, na verdade, além de estudar os astros, eles também estudavam os textos sagrados. E o que o texto nos mostra é que eles são conhecedores da Tanakh, ou eles têm essa esperança messiânica no Messias dos judeus. Muitos estudiosos entendem que estes homens aqui, eles vinham da região da Babilônia ou da Pérsia. A referência que a Bíblia nos traz é que eles vêm do Oriente. Israel já está no Oriente, então, na verdade, é o extremo Oriente, remontando então a região da Babilônia e Pérsia. E dentro dessa leitura, há uma possibilidade histórica muito significativa, que esses magos aqui, eles podem ter sido herdeiros indiretos da tradição estabelecida por Daniel durante o exílio babilônico. Para quem não sabe, Daniel foi um grande profeta e ele foi constituído chefe dos sábios da Babilônia, e a fidelidade de Daniel, o amor ao Senhor, as experiências que ele teve, as interpretações, tudo aquilo que ele viveu na Babilônia foi amplamente conhecido, e Daniel se tornou uma figura importante naquela região. Então, alguns teólogos, como Richard Lawrence, por exemplo, acreditam que se estabeleceu a partir de Daniel, nessa região do Oriente, uma espécie de tradição onde se foi preservado os escritos sagrados da tradição religiosa de Daniel, no caso o judaísmo, e também, principalmente, a fé no Deus de Daniel. Então esse ponto aqui, irmãos, ele é importante porque nos explica, de certa forma, a figura desses magos estrangeiros procurando o rei dos judeus. Olha o que diz o verso 2, eles chegam em Jerusalém e eles dizem: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Alguns pontos aqui importantes. Primeiro, eles vão até Jerusalém, porque Jerusalém é a capital religiosa, é a capital política. Lá em Jerusalém está o templo, lá em Jerusalém está os sacerdotes, lá em Jerusalém está o culto, está o palácio, está o rei. Então, eles vão até o palácio em Jerusalém procurando quem? O rei. Onde nascem os reis? Nascem nos palácios. Eles procuram o rei recém-nascido, o rei dos judeus. Só que eles não sabiam que naquele palácio, ao chegarem naquele momento, naquela ocasião, que quem estava no trono era, na verdade, um falso rei. Um rei ilegítimo, chamado de Herodes. E este daqui é Herodes o Grande, historicamente falando, Herodes o Grande. Por que Herodes é um falso rei? Herodes não é da descendência de Davi. Herodes não é nem judeu, ele é um edomita, ele é um idumeu. Então ele conseguiu acessar o trono por conta de arranjos políticos e outras coisas mais. E por ser de outro povo, havia uma resistência da população em aceitar a figura deste rei. Então, como um bom político que Herodes era, para atrair a simpatia do povo, ele vai fazer grandes ações. E uma dessas grandes ações é a reconstrução do templo de Jerusalém, o chamado Templo de Herodes. E com isso, Herodes conseguiu captar uma parte da simpatia do povo, principalmente da classe religiosa. E aí ele se tornou, então, a partir de então, um benfeitor da nação, um benfeitor do povo. Mas o ponto mais importante nessa introdução que eu preciso pontuar para você é que Herodes, ele era alguém totalmente obcecado pelo poder. Ele tinha uma idolatria pelo poder. Flávio Joséfo, um historiador do primeiro século, ele diz que Herodes mandou matar pessoas da própria família, sua mulher, seus filhos, porque ele tinha medo de ser traído e perder o trono. Então veja a loucura desse homem. Outro fator histórico importante que vai ser registrado no Evangelho de Mateus, ainda no capítulo 2,
é que ele manda matar os meninos de Belém. Quando ele percebe que os sábios foram embora e não voltaram para avisar onde o rei tinha nascido, então ele manda matar os meninos de Belém. Então, ele faz isso por quê? Porque ele tinha medo de perder o poder. Herodes aqui é essa figura que idolatra o poder acima de todas as coisas e que faz de tudo para se manter no controle. O verso 3 diz assim: ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Quando ele ouviu os sábios perguntando onde estava o rei recém-nascido, a Bíblia diz que ele fica alarmado. E o texto aqui é perturbado. Não somente ele fica perturbado, mas Jerusalém fica perturbado. Já percebeu que o perturbado ele tem esse poder, né, de perturbar todo mundo que está na sua volta. Então ele é o perturbador. E por que ele fica perturbado? Como eu disse, ele é um falso rei. E o verdadeiro rei, ele sempre será uma ameaça aos falsos reis. Então Herodes aqui, ele é a representação do homem moderno que ama o poder, a autonomia, o governo de si mesmo. Herodes, ele é o arquétipo daquele grupo de pessoas que reconhecem Jesus, mas não querem que Cristo assuma o trono dos seus corações. Porque Cristo assumindo o trono, já não há mais espaço para o meu governo, para a minha autonomia. São pessoas que não se rendem à majestade de Jesus porque sabem que reconhecer a soberania de Cristo as faria ter que abrir mão de muita coisa. Por isso tem muita gente que não rejeita Jesus por ignorância, mas porque vê em Cristo uma ameaça. A ameaça deles perderem o poder. Lembra do jovem rico? O jovem rico, ele chega para Jesus e ele quer uma fórmula para a salvação. O que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer? Ele está incomodado. Muito possivelmente, irmãos, o jovem rico já seguia Jesus. E aí Jesus vai apontar para a lei, vai apontar para as escrituras, e ele diz para Jesus: olha, eu já faço isso desde muito moço. Jesus olha para ele e diz assim: então te falta uma coisa, vende tudo que você tem, vem e me segue. A Bíblia diz que ele saiu triste, ele desistiu naquele momento de seguir a Jesus. Por quê? Porque ele entendeu que seguir a Jesus não significa abrir mão de algumas coisinhas, significa abrir mão de tudo. Esse é o discipulado. Nós abrimos mão do governo das nossas vidas para que o rei deste reino reine sobre nós, nos governe em tudo. Então, reconhecer Jesus como rei significa que abrimos mão do governo das nossas vidas, significa que não sou eu mais que detenho o poder, significa que eu estou rendido ao verdadeiro rei. Herodes prefigura aqueles que não se rendem a Jesus porque têm medo de perder o poder. Meus irmãos, que não sejamos estes. Que Cristo reine sobre nós. Que Cristo reine sobre as nossas famílias, as nossas vidas. Que Ele reine de verdade em nossas existências. Que não sejamos estes que resistem ao governo de Cristo. Amém, irmãos? Na sequência, eu não vou ler o texto para a gente ganhar tempo, nos versos 4 e 6, Herodes manda chamar os religiosos, porque ele quer saber onde o Cristo vai nascer. E aqui é muito curioso. Ele manda chamar aqueles que conhecem as Escrituras. Os religiosos. Estes religiosos, eles sabiam onde o Cristo nasceria, de onde ele viria, onde estava escrito a respeito do Cristo, o que estava escrito a respeito do Cristo, mas eles não se moveram para encontrá-lo. Eles dominavam as Escrituras, conheciam as profecias, responderam às perguntas teológicas de maneira correta, mas permaneceram imóveis diante da informação que o rei dos judeus tinha nascido. Nem sequer eles se mostraram curiosos, interessados em querer saber se essa informação era verídica, era verdadeira, se o Messias tinha nascido de fato.
Essa é uma grande ironia que esse texto nos mostra, porque enquanto nós temos estrangeiros que vêm de outras nações, vêm de muito longe para adorar o legítimo rei, os religiosos, portadores da Torá, das tradições, dos midrashes, dos oráculos de Deus, eles não se moveram um passo para ir até Cristo. E o grande detalhe é que Belém ficava a cerca de 10 quilômetros de Jerusalém. Então nós encontramos neste grupo religioso uma clara e evidente indiferença. A indiferença da classe religiosa aqui é uma forma sofisticada de rejeição. Se Herodes rejeita o rei porque tem medo de perder o trono, os religiosos são indiferentes porque sabem que ir até Cristo significaria deslocamento, humilhação e rendição. Por isso, eles permanecem parados, porque a estrutura religiosa está funcionando bem demais para eles. Se render ao verdadeiro rei significaria bagunçar as suas estruturas de poder, não somente o poder político, mas também e principalmente o poder religioso. E aqui nesse contexto, a política e a religião estão de mãos dadas. Na verdade, irmãos, essa passagem é um grande alerta para todos nós, porque a comodidade religiosa, ela pode se tornar uma armadilha que nos afasta do verdadeiro encontro com o rei. Em que sentido eu falo isso, irmãos? Às vezes a estrutura religiosa, e quando eu falo estrutura religiosa, eu não falo num mau sentido, às vezes a estrutura religiosa ela está funcionando tão bem, e a gente começa a entrar num modo automático. E aí a gente vem para a igreja porque tem que vir, a gente serve porque tem que servir, porque o nosso nome está na escala. A gente canta o louvor não mais com o coração, não mais com a alma, mas porque a gente está habituado com todo esse processo. Daí quando eu adentro nesse ativismo religioso, o conhecimento ele já não mais me transforma. O conhecimento ele só ocupa espaço na minha memória. Ele apenas me mantém funcionando dentro da estrutura. E se existe uma tragédia na vida cristã é essa. É você funcionar religiosamente bem, mas com o seu coração longe do rei. Terrível coisa é essa. É você ser portador de um conhecimento epistêmico, escriturístico, teológico, mas que não está te levando para mais perto do Cristo. Irmãos, Deus nos livre de uma fé imóvel. Deus nos livre de sermos meros conhecedores, pessoas instruídas, porém negligentes com as verdades das Escrituras, negligentes com aquele de quem a Escritura fala. Charles Spurgeon, ele tem uma frase que é muito interessante, ele diz que nunca seja o meu caso ser um mestre da geografia, da profecia, da teologia bíblica e ainda assim carecer daquele de quem a Escritura fala. Porque esse conhecimento, essa revelação, ela precisa me transformar, ela precisa me levar para mais perto dele. Então faça essa pergunta nessa noite. Será que o conhecimento do Cristo tem te levado para mais perto dele? Ou será que esse conhecimento só tem feito você funcionar dentro da estrutura? Esse é o conhecimento dos religiosos. Um conhecimento que informa, mas não transforma. E o que nós precisamos entender é que Deus não procura ativistas, Deus não procura pessoas bem informadas. A Bíblia diz em João, no capítulo 4, que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Quem são os verdadeiros adoradores? São aqueles que foram transformados pelo conhecimento revelacional do Filho. E esse não é um conhecimento inerte, não é um conhecimento que nos deixa estático, é um conhecimento que nos transforma, que nos mobiliza. É um conhecimento que nos faz ir até Ele,
que nos aproxima dele. Amém, irmãos? É exatamente isso que nós vemos na sequência. Eu sei que esses 2 pontos da mensagem são mais pesados, eu sei, mas vai ficar melhor, tá bom? Eu prometo. É isso que nós vemos na sequência, irmãos. Nós temos aqui estes homens estrangeiros que vieram de muito longe. E agora estes homens saem da presença do falso rei, portadores agora da informação, da profecia que o rei ia nascer em Belém de Judá. Então agora eles vão em direção ao verdadeiro rei. A Bíblia diz que uma estrela vai os guiando, provavelmente um fecho de luz, algum evento sobrenatural guiando eles até a casa onde estava o menino. E no verso 11, para a gente caminhar para o final, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Aqui nós temos o terceiro tipo de pessoa dentro dessa passagem. Nós vimos aqui, nesse texto, que tem aqueles que resistem porque temem perder o poder. Nós temos os indiferentes que estão acomodados com a estrutura religiosa, que são os religiosos aqui. Mas nós temos também os adoradores, como estes estrangeiros. Ao ver o menino, o verdadeiro rei, eles se prostram e adoram. Percebam que antes de oferecer qualquer coisa, eles se prostram para adorar. Ao se prostrar para adorar a Jesus, eles estão reconhecendo que Jesus é o Rei dos Reis. Jesus não é somente o Rei dos judeus, não é somente o Rei de Israel, mas é o Rei do universo, é o Rei de todos os povos, é o Rei de toda a terra. Eles estão reconhecendo que Jesus é este presente enviado por Deus para trazer a salvação a todos os povos, tribos, nações e línguas. Eles reconhecem a universalidade do reinado e do governo do Cristo. Observe que antes de oferecer qualquer presente, eles oferecem as suas vidas. Isso é adoração. Adoração é uma resposta existencial à realeza e à majestade de Deus. Eu posso oferecer muitas ofertas, muitos presentes, muitos donativos, eu posso oferecer dízimos, mas nada será realmente aceito se a minha vida não for oferecida antes. Porque antes de Deus aceitar a oferta, Ele precisa aceitar o ofertante. A pergunta é: o que faz Deus nos aceitar? O que faz Deus aceitar pessoas como eu e você? Falhos, fracos e pecadores. Nós costumamos dizer no nosso vocabulário evangelicalês, no dia em que eu aceitei a Jesus, né? A gente costuma dizer isso, mas a grande verdade é que foi Ele que nos aceitou. Ele nos aceitou, não pelos nossos méritos, não pela nossa justiça, não porque a gente era bonzinho, bonitinho, legalzinho, não. Ele nos aceitou pela graça. A graça é esse presente de Deus a nós, seres humanos, caídos, falhos e pecadores. A graça é essa gentileza divina de um Deus que nos aceita, mesmo nós sendo outrora inaceitáveis. Nós fomos aceitos na família de Deus. E agora, aceitos nessa família, nós podemos oferecer a Ele sacrifícios de louvor, como diz o autor de Hebreus.
E é justamente porque nós fomos alcançados por esta graça, meus irmãos, que a resposta existencial da minha vida e da sua vida não pode ser indiferença, não pode ser comodismo, não pode ser algum tipo de resistência. A nossa resposta existencial precisa ser adoração. E tão somente adoração. Aleluia. Para finalizar, estes homens colocam presentes caríssimos para o contexto da época diante de Jesus. Presentes estes que prefiguram algumas verdades importantes e com isso eu encerro. Eles oferecem ouro, incenso e mirra. O ouro é o ouro da realeza, porque eles reconhecem que Jesus é rei. Eles saem da sua terra, cruzando muito possivelmente o deserto, muito possivelmente passando por vários intempéries, numa jornada difícil, e eles saem de lá com essa predisposição mental de encontrar o rei. E eles oferecem o ouro. Eles oferecem também o incenso dos sacerdotes, porque eles confessam que Jesus é digno de ser adorado. E assim o fazem quando eles encontram com o menino. Eles o adoram. Eles adoram um menino que não está num palácio, está numa casa pobre, mas eles enxergam nele a realeza, a beleza e a glória. Eles oferecem mirra, que era usada num processo de embalsamamento. Logo, eles anunciam que este rei irá sofrer por amor do seu povo. Esses três presentes apontam para nós os três aspectos do ministério do Cristo: o rei, o sacerdote e o profeta. Esses presentes também nos conduzem à compreensão que o verdadeiro sentido do Natal não está em trocarmos presentes, não está em apenas admirar Jesus. O verdadeiro sentido no Natal, meus irmãos, está principalmente em correspondermos com fé e obediência à revelação de quem Ele é. E quem Ele é, Mosaico? E quem Ele é? Ele é o legítimo rei. Ele é o rei da glória. Ele é o rei de toda a terra. Eu termino a minha fala nessa noite com um texto, com alguns versos que eu escrevi, aproveitando esse momento de criatividade aqui, de adoração. E eu gostaria de recitar esse texto para vocês, antes de nós orarmos. E se chama O que te ofereço, ó Rei? O que te ofereço, ó Rei, se tu não precisas do que tenho, mas requeres tudo que sou? Ouro eu te dou, ó Rei, não como quem te enriquece, mas com quem confessa que toda a riqueza desse mundo diante de ti perde o valor. O ouro diz: tu és rei, logo eu renuncio o trono do meu coração para que tu possas reinar em mim. Incenso te ofereço, ó Rei, porque diante de ti a minha vida se torna adoração. O incenso sobe quando o coração contrito está e confessa: não sou digno, mas quero te honrar. Não somente com os lábios, mas com uma vida diante do teu altar. Mirra te ofereço, ó Rei, porque seguir-te é participar do teu caminho. A mirra diz que eu entendi que existe morte antes da glória, cruz antes da coroa e um caminho estreito a seguir. O que te ofereço, ó Rei, não são coisas, é rendição. São mais que presentes, é o coração. Porque quem realmente te encontra já não precisa de mais nada. Quem realmente te encontra, encontra tudo. Uma nova vida, uma nova história e um novo jeito de olhar no mundo. Por isso, Rei do meu coração, maravilhados diante da tua majestade, nos prostramos em adoração. Que nesse Natal nós possamos oferecer a Jesus mais do que presentes, mais do que palavras,
mais do que canções, que possamos oferecer a Ele tudo que nós temos, tudo que nós somos, porque só Ele é digno de receber a nossa vida por inteiro. Amém, irmãos? Palavra do Senhor. Vamos orar? Ó Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado, Deus Todo-Poderoso, por essa dádiva tão maravilhosa que é o Natal, onde refletimos a respeito da sua encarnação. Nós só estamos aqui porque o Senhor entrou na história. Nós só estamos aqui porque o Senhor mudou a nossa história. Obrigado, Senhor, por esse processo que nós sabemos que foi tão difícil, tão doloroso. O Senhor padecer as nossas dores, o Senhor sofrer as nossas fragilidades. Nós estamos aqui em família nessa noite para celebrar a Ti, para dizer o quanto nós somos gratos por essa dádiva, pelo Natal. Senhor, que nós possamos viver essa realidade de sermos uma oferta agradável a Ti, todos os dias da nossa vida, porque o Senhor não está procurando adoração, o Senhor procura verdadeiros adoradores, o Senhor procura verdadeiros cristãos, verdadeiros discípulos. E assim nessa noite nós Te honramos e Te adoramos e pedimos que a Tua boa mão esteja estendida sobre nós, para que a gente possa crescer e avançar, Senhor, como discípulos nessa jornada, até o grande dia, o dia do Senhor. Assim nós oramos e Te agradecemos, e Te damos graças em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Obrigado, Kleber. Obrigado, meu irmão, pela mensagem. Glória a Jesus. Queridos, estamos dando sequência, né, nessa noite tão singela. Nós iremos agora a nossa ceia, né, comunitária. Então, quais são os passos agora? Você vai ficar sentado e esperar, né, toda a equipe ela buscar todos os alimentos e colocarem ali para a nossa degustação dessa noite. Antes de tudo, eu só queria, irmãos, agradecer a todos os envolvidos, né, no Natal, todos os que estiveram aqui, seja servindo com o seu serviço no sentido de organização, que subiu em escadas, e eu queria também agradecer, e quero agradecer, em especial ao nosso louvor, nossa banda, que hoje realmente foi extraordinário. Então, antes de encerrarmos, vamos dar uma salva de palmas a Deus em nome deles? Amém? Glória a Deus. Realmente foi lindo demais, né? Eu digo que quase chorei em vários momentos, né? E foi extraordinário, fiquei muito emocionado. Quase que eu quebrei todo o fluxo da apresentação dessa noite, porque eu realmente fiquei muito impressionado. Irmãos, então encerramos o quarto, né, momento, o quarto culto do Advento. E eu espero que nós possamos sair, né, dessa noite repletos de esperança, de alegria, mas também muita reflexão. Os dias que virão serão dias de festa. Você vai ver o seu pai, a sua mãe, o seu tio. O que acontece nesses dias é algo muito interessante, né? Quem é psicólogo aí pode falar de forma talvez tão pontual quanto a nossa aqui como pastor. Acontece muita crise, muito choro, muita briga. Então, nos próximos dias, o convite do Natal não é só sermos, de alguma forma, derramados de alegria e esperança diante de Deus, mas diante do outro. Então, nos próximos dias que virão, qual é o convite que nós fazemos como comunidade? Perdoe, converse, libere perdão. É um momento específico, afinal, Cristo é a reconciliação entre Deus e os homens. Natal significa também que nós temos que nos mover neste mesmo feito. Por isso, aproveite esses dias para reconciliar, seja com um amigo distante, um tio, um avô, um pai, que haja perdão em nossas casas, para que o Senhor possa nos dar um ano ainda maior, ainda mais incrível, um ano ainda mais repleto da sua presença.
Tem coisas que Deus faz e tem coisas que Deus manda os homens fazerem. Que nós possamos fazer isso nesses dias. Amém? Vamos orar então e logo, logo nós já damos o ok para o início da ceia. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos agradecer a Deus. Senhor, nós somos gratos pelo advento, a chegada, a espera. Obrigado porque o Senhor, nesses últimos domingos, se fez presente, revelando a glória e a sua vontade a nós, mas também revelando o quanto muitas vezes nosso coração está distante de Ti. Amado e querido Cristo, que nessa noite seja uma noite de alegria, afinal fomos encontrados. E que esse encontro possa ser em nossos corações, hoje, celebrado. Esse encontro contigo, um Deus que se faz carne, um Deus que habita em nosso meio, um Deus que é reverenciado, mas que se faz humano, frágil, para nos demonstrar o seu tamanho amor. Nós submetemos hoje a sua vontade e submetemos a sua vontade, também nos submetemos ao seu amor. Nós queremos hoje declarar que te amamos, Jesus. Afinal, nós somos amados. Nós queremos declarar que realmente a nossa vida deve ser a ti, uma vida de um genuíno adorador que te adora em espírito e em verdade, assim como foi tão falado nessa noite. Que o Senhor possa encontrar em nós, Pai, homens e mulheres que entregam tudo a ti, não simplesmente por obrigação, mas por entendimento. Nós oramos sobre aqueles que não estarão mais em nosso meio nesses dias, que irão viajar, que o Senhor guarde cada viagem, que o Senhor guarde cada festa, que o Senhor guarde cada encontro. Que o Senhor se revele através de cada irmão e de cada irmã aqui presente. Que o seu nome seja glorificado e não esquecido nesses próximos dias. Assim, Pai, nós abençoamos a cada um. Abençoamos a cada visitante, abençoamos a cada um que trouxe hoje o alimento para essa ceia comunitária. Obrigado, porque o Senhor, mais uma vez, se torna para nós um Deus real, vivo, verdadeiro. Um Deus que nasceu, mas que continua nascendo em nossos corações. Assim, abençoamos o alimento e abençoamos essa noite de alegria e comunhão. Que o seu Espírito seja o nosso elo de unidade e ligação nessa noite. Assim, Pai, nós oramos e em teu nome agradecemos. Amém, Jesus. Amém, amém.